Estamos aguardando a Deli Guilherme. Eu refiz a entrada aqui. Bem, as nossas dificuldades são inerentes a um novo tempo, mas estamos aqui para ocupar esse espaço, até porque temos sempre novidades interessantes e deixe-me ver, agora vamos ver. Estamos nos vendo e vendo você. E agora? Aqui é que não aparece. Estamos nos vendo, ouvindo você e vendo. No caso aí não enche nada, amor. Você está só nos ouvindo, né? Eu só estou ouvindo vocês. Verifique aí no telefone de Guilherme se aparecem as duas imagens. Tá aparecendo. Um momentinho, que a gente tirou o telefone devido à microfonia, né? Interferência, né? Sim. Um momentinho, por favor. Você desligou ele? Já liguei. Uhum. Eu tive que desligar totalmente por causa da interferência. Agora demora um pouco. Vocês estão vendo a minha imagem, a de vocês? Estamos ouvindo e vendo você. Só acho que é aí, Firmina, porque você não está nos vendo, né? Aqui não aparece. Vê aí o que é aí. Eu creio que é aí. Que eu estou te vendo, estou vendo a imagem minha, do Guilherme. Te ouço, você me ouve? Muito bem, então nós vamos continuar assim. Tá, ótimo. É sinal de que outras pessoas estão vendo. Então, alguma coisa também está acontecendo aqui que eu não estou vendo vocês. Sim. A imagem eu fiz. E vamos continuar assim. No telefone de Guilherme, vocês estão vendo as duas imagens? Não, eu estou no meu. No meu eu estou vendo o Guilherme e eu aqui. Isso, e está me vendo também? Estou ouvindo com perfeição. Então vamos continuar assim. Bem, é sinal de que outras pessoas estão vendo as duas imagens. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas se está indo para outras pessoas. A Márcia Campos falou: aqui eu vejo e ouço todos. Então tá ótimo, vamos continuar. Bem, obrigada, Márcia. A primeira coisa que eu estou trazendo aqui, já conversei aqui com no primeiro momento, que a necessidade que nós temos de divulgar esses espaços de luz, esses espaços evolutivos que nós temos na região. E, a partir de agora, eu estou fazendo lives compartilhadas
para que essas coisas possam ser divulgadas, porque nós sabemos que o bom, ele é sempre reticente, ele não aparece tanto, porque nós estamos num espaço midiático sempre de coisas não muito agradáveis. Então, a função dessas lives aqui do Espaço AIUM é para essa divulgação. Então, eu quero, esses convidados de hoje, Guilherme e Adeli, eles vieram amorosamente, eu os convidei, eles estão amorosamente para contar quem são vocês, o que é o Espaço Flor de Lótus. Já sabemos que é em Cabo Frio. Sim. Nós estamos aqui em Cabo Frio, na rua Milton Macedo Sampaio, 164. Desde março de 2005, o Flor de Lótus abriu as portas para esse atendimento, que é um atendimento de yoga e de terapias complementares. E nesse espaço que nós estamos aqui, há 20 anos, completou esse ano, 21 de março, o Flor de Lótus completou 20 anos. E qual é o objetivo do Flor de Lótus ter nascido? O objetivo maior é o amor, é do nosso coração. E através desse trabalho, nós estamos trilhando um caminho, cuidando de algumas pessoas. Telefone. Agora eu estou vendo vocês. Agora tem que deixar a Adeli. Fale, Adeli. Eu estou te vendo. Isso. Então, Firmina, e toda a população da região dos lagos, nós estamos aqui de portas abertas, procurando atender as pessoas que batem aqui. Além da prática do yoga, temos as terapias Reiki, as terapias de argiloterapia, terapia das velas chinesas, massagem ayurvédica, a terapia floral, e assim a gente vai caminhando. Com todo esse amor, esse trabalho, né? O trabalho do yoga é um trabalho onde a gente, né, busca estar sempre de coração aberto para atender. E informando que eu sou formada pela Associação Nacional do Yoga, Yoga Integral. Nós aqui no Flor de Lótus trabalhamos com Yoga Integral. E o diretor, né, que já não se encontra mais aqui no corpo, Orivaldo Gomes. Eu estou falando o nome do professor Orivaldo Gomes porque ele é uma referência, né, no Rio de Janeiro. Sim. Quem está dando continuidade ao trabalho é a Tatiana. E é isso que eu tenho para passar sobre o yoga, e agora eu passo para o Guilherme, que além de todo esse trabalho nosso, nós agora entramos com um novo trabalho, uma nova proposta. Guilherme. Bem, antes do Guilherme falar, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vi no passado, né, de um indígena dos Andes, onde ele teve um sonho. E nesse sonho, a mulher dele, né, eles estavam subindo uma montanha e ela puxava ele para ir no caminho. Não, ele puxava a mulher para ir no caminho dele. E aí ele puxava e ela resistia, e ela se soltou e seguiu o caminho dela. E ele, muito enraivecido, ele disse assim, então você siga e eu também. E aí o que acontece? Os dois sobem a montanha, e quando chega no alto da montanha, ela já estava lá. Então, quando a gente traz novos caminhos dentro do yoga, novos caminhos de crescimento humano, é isso que acontece. Então, os caminhos são diferentes, mas a chegada da montanha, o alto da montanha é sempre o mesmo. Então, isso
que a gente vê dentro do yoga e de outros trabalhos também. São nomes diferentes, são posturas diferentes, são atividades diversas, mas o objetivo é único. E o Kriya Yoga é um trabalho que já é reconhecido em muitos lugares, mas ele está chegando à nossa cidade, chegando à nossa região. E muita gente, inclusive eu, tem uma certa dificuldade de entender do que se trata, o que é o Kriya Yoga. E aí, Guilherme pode nos Firmina, falar. o Kriya Yoga é uma técnica de meditação científica, baseada no controle da respiração e a concentração nos centros de energia da coluna vertebral. O Kriya Yoga foi uma técnica, é uma técnica milenar que o Babaji revelou ao Sri Lahiri Mahasaya em 1861, quando ele determinou que o Kriya Yoga deveria ser levado ao mundo inteiro, porque é uma forma de nós meditarmos, entrarmos em meditação. Porque quando se fala em meditar, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, porque os nossos pensamentos, né, eles vão chegando de forma bastante confusas, né, e de forma a tirar totalmente a nossa concentração. Né? Então, se não houver uma técnica especial para que essa meditação seja feita, a gente não tem condições de meditar. Então, a Kriya Yoga, ela sendo uma técnica científica que é baseada na respiração e na concentração do centro da coluna vertebral, ela nos prepara simultaneamente no desenvolvimento físico, mental e espiritual. Entendeu, Firmino? Sim. É muito bom você falar isso, porque acho que todo praticante de yoga, ou quem não é, um dia leu a autobiografia de um yogi. Sim. E o nome... Já que você falou na autobiografia de um yogi, em 1920, o Paramahansa Yogananda veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, trazer exatamente a Kriya Yoga, revelar essa técnica no Ocidente. Então, o Paramahansa Yogananda foi o responsável em trazer para nós, ocidentais, a técnica da meditação. Através do autobiografia de um yogi, todos nós passamos, né, a ter o conhecimento dessa técnica, e daí foi se desenvolvendo. Então, nós hoje temos a oportunidade da prática da Kriya Yoga devido a essa passagem de mestres para discípulo, porque ela é feita exatamente da forma de mestre para discípulo. Bem, quando a gente fala, né, desses trabalhos de meditação, nós vivemos no momento com muita necessidade disso, porque devido a todas essas estimulações externas, de muitas chamadas para diversas coisas, não só coisas espirituais e todos esses acenos que nós temos fora, o que acontece com nós seres humanos? Nós vamos nos desconectando daquilo que realmente nós somos, dos nossos anseios, e o que é pior, muitas vezes essa desconexão é
tão grande que não acessamos as nossas dificuldades, as nossas dores, e também desconectamos completamente da nossa alma. Então, meditação é algo assim, é como um remédio. E esse remédio, eu digo que tem vários pacotinhos. E todos eles foram estimulados pelos mestres, pelos grandes gurus, porque não ouvimos falar de uma filosofia, principalmente as filosofias orientais, as que estão sediadas na Índia, que não falem no processo de meditação. E, portanto, cada um de nós vai ter um transporte, mas o final, o caminho é o mesmo. É a chegada a esse centro, é a chegada ao nosso ser. Então, o Yogananda, como o Guilherme referiu aí, ele tem um grande ensinamento, e é um ensinamento mais popular, que vem através da autobiografia de um yogi, porém, lá se fala em Kriya Yoga, mas, claro, não é um curso, não se disseca o que é o Kriya Yoga. Então, essa explicação que você deu, ela serviu para mim, porque eu também desconheço o Kriya Yoga. Agora, eu queria saber, assim, em termos de Brasil, de região, onde que nós podemos encontrar esses ensinamentos? Pois não, Firmina. Existe um ashram em São Paulo, é o único, digamos assim, como templo em São Paulo, e existe também espalhado em todo o Brasil 34 centros e grupos de meditação. Então, existe o ashram central no Brasil, em São Paulo, que está ligado, né, ao ashram da Índia. Então, aqui nós temos os centros onde fazem as iniciações. O que é iniciação? Para que nos tornemos um meditador na Kriya Yoga, é necessário que haja uma iniciação, isto é, um mestre, um professor autorizado pela Kriya Yoga, faz a iniciação deixando apto esse praticante da Kriya Yoga. O praticante da Kriya Yoga é chamado Kriyavan. Ele desenvolve essa técnica através dos exercícios que são dados, são exercícios de controle da respiração e concentração nos centros de energia da coluna vertebral. Então, isso desenvolve o físico, o mental e o espiritual, deixando que a pessoa tenha a capacidade de desenvolver a força mental, reduz a ansiedade e o estresse, faz a expansão da consciência divina, e até mesmo os meditadores que se dedicam, eles podem alcançar a autorrealização, que é o desejo de todos nós, né? Sermos autorrealizados, isto é, entrarmos na consciência divina, né? Então, Firmina, hoje, aqui no Brasil, nós contamos com 34 centros e grupos de meditação. Bem, quando se fala em meditação, é comum a gente ouvir a pessoa dizer assim: eu não consigo parar.
Ou alguém diz assim, nossa, eu tento anos e anos e só tenho perturbação de pensamento. Então, você considera que o Kriyoga vai nos ajudar nesse aquietar cerebral tão necessário para uma prática de meditação? Sim, com certeza absoluta. Porque se nós não trabalharmos a nossa respiração e não trabalharmos as energias através dos centros que nós sabemos que nós possuímos, né, 7 principais chakras, né, centros de energia na nossa coluna vertebral. Então, ao sentarmos numa posição de meditação e ao fazermos essa prática de respiração e trabalharmos esses centros de energia, nós, através dessa técnica, nós vamos desenvolvendo essa capacidade. É claro que não pode ser uma coisa feita da noite para o dia. E mecanicamente. E mecanicamente. É necessário que nós exercitemos essas capacidades que nós possuímos para irmos desenvolvendo a técnica de meditação. E essa técnica, ela é milenar. Então, hoje, quando nós temos a oportunidade de fazermos a iniciação e começarmos a meditação, nós temos, digamos assim, desperto em nós essa capacidade, não por um sentido assim trazido de forma aleatória. Toda a técnica, quando a pessoa é iniciada, recebe toda a técnica de meditação, porque não é um trabalho, digamos assim, que atue somente no corpo físico, que nós somos também, né? Você sabe, nós, além de físico, somos principalmente alma, né? Um ser espiritual, né? Aí as pessoas até podem perguntar, mas a Kriyoga é uma religião? Não, a Kriyoga não é uma religião. É uma prática de meditação que não contradiz nenhum outro caminho. Então, é necessário que nós, como meditadores, que nós tenhamos isso em mente, de que essa técnica ela veio nos trazer a capacidade de desenvolver em nós essa capacidade. Bem, isso que você falou aí acontece muito na sociedade em geral. Se nós queremos adquirir um diploma de qualquer área, uma graduação, é preciso um esforço, é preciso um tempo. E isso, os seres humanos já estão acostumados. Se não tiver esse esforço contínuo, se não tiver um tempo para alcançar, nós não vamos alcançar. Mas é comum, na parte espiritual, a gente esperar, quer dizer, eu me incluo nisso também. Os seres humanos esperam sempre milagres. E o que eu venho, assim, adquirindo através dos ensinamentos, das leituras, é a vida dos mestres. Imagina que eles já vieram ao planeta com uma evolução muito mais ampla, mas mesmo assim eles meditam. Então eu já ouvi histórias de que Yogananda meditava mais de 8 horas por dia, Ramakrishna meditava. Então, esses seres evoluídos, eles não abrem mão de meditar. Agora, imagina nós, quanto tempo do nosso dia nós utilizamos para uma prática de meditação? Ô, Firmina, a questão é a seguinte, iniciar. Após o início, após a pessoa ser iniciada e ter a disciplina de todos os dias
praticar, isso aí a gente vai obtendo a capacidade de meditar. Então, é necessário um esforço muito grande para conseguirmos atingir um estágio de meditação, porque toda, vamos dizer assim, toda conquista, né, de uma coisa importante, é necessário que haja um esforço da nossa parte, né, Firmina? Sim, sim. Então, é através do exercício, através da constância, é que nós conseguimos atingir um grau, digamos assim, de meditação. Não é dizer que a pessoa, para meditar, tenha que ir para um local isolado. Isso pode ser feito na própria casa, basta ter um pouco de silêncio, né, para que possamos entrar nesse estágio de meditação. Muito se fala, Guilherme, assim, hoje nós temos muitas práticas de yoga que normalmente nos dias atuais estão relacionados com asanas. Mas lá nos ensinamentos, no Ashtanga Yoga, que são os 8 passos, existe Yama e Niyama. Yama como conduta social e Niyama como conduta pessoal. E lá em Niyama, a terceira etapa se chama Tapa. Tapa é disciplina. Tapa são ritmos, porque toda a natureza em si, ela tem ritmos. E esses ritmos que nós perdemos como natureza. Então, disciplina para alcançar alguma coisa é extremamente necessária, principalmente para um estado meditativo. Porque você já explicou aí, porque a meditação, ela tem um benefício pessoal, sim, mas acima de tudo, ela tem um benefício planetário. Porque quando uma pessoa medita, ela por ressonância, ela está também impregnando esse ambiente de vibrações espirituais. E como você falou, ser espiritual não é ter uma sigla religiosa. Ser espiritual é o que nós somos, além de corpo físico. Então, Guilherme, essa explicação que você trouxe para mim e acredito para as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, elas foram muito importantes. Só que agora eu quero saber, que eu sei que aí é um centro hoje de desenvolvimento de Kriya Yoga. Qual é o programa de vocês? Como é que vocês estão se organizando aí? Pois é, aqui nós nos tornamos há aproximadamente 7 anos, nós fizemos a nossa iniciação em Kriya Yoga. Então, após fazermos a iniciação, nós passamos a praticar a técnica da Kriya Yoga. E o Swamiji Svarananda, que é o monge responsável pelo ashram em São Paulo, ele nos visitou, há 4 anos, ele nos visitou e achou que o espaço de yoga Flor de Lótus estaria apto a se tornar, aqui no espaço Flor de Lótus, um centro, um grupo de meditação. Então, ele veio, fez uma palestra e fez o programa de iniciação de novos Kriyavans. Então, em 2023, formou-se aqui a primeira turma de meditadores, né? Quando chegou no ano de 2024, no mês de junho, o Swamiji Svarananda voltou e realizou mais uma palestra e iniciou mais uma turma. E agora, em 2025,
proximamente agora, no dia 20, haverá uma nova palestra do Swami Svarananda, quando ele também, nos dias 21 e 22, ele fará a iniciação de mais uma nova turma para meditadores. As inscrições já estão abertas, né? E já tem pessoas inscritas para que nesse dia 21 e 22 haja uma nova iniciação aqui no espaço de Yoga Flor de Lótus. 21 e 22 Bem, de junho. então, já na outra semana, a semana pós-feriado, no final de semana, pós-feriado de Corpus Christi. Exatamente. Sim. Bem, as informações estão aí. Você passa de novo. O Instagram é Flor de Lótus. Qual é o Instagram que as pessoas podem ver essas notícias? É Kriya Yoga Flor de Lótus. Não, Kriya Yoga Kriya Yoga Cabo Frio. Kriya Yoga Cabo Frio é o Instagram onde as pessoas poderão receber as informações. E vocês também podem deixar o telefone, porque às vezes a pessoa não tem o Instagram, o telefone de sim. contato. Pode ser, o telefone de contato é o meu telefone. É o 22 2647 999 71 47 30. Isso, vamos repetir, o 22 999 999, vamos, 3 noves, né? 999 71 47 30. Então, ótimo. Aí, quem tiver interesse, porque os caminhos que a vida está nos levando é para dentro, é para o espírito, para o fortalecimento da nossa mente, o fortalecimento do nosso ser espiritual. Porque o mundo externo, nós já sabemos, ele é finito, impermanente, volátil, e a única coisa que nós temos como permanente é o nosso espírito, é a ampliação da nossa consciência. Tudo isso que vocês estão vendo agora aqui nessa imagem tende, por natureza, a desaparecer. Porém, a consciência, a amplitude da nossa alma, ela há de permanecer e ela é infinita. Portanto, embora cuidemos desse corpo, dos nossos objetos, e que são necessários como um veículo, mas é necessário gastar tempo, usar nosso tempo naquilo que é permanente. E a meditação, ela é esse mas o mais potente de todos os caminhos para essa ampliação de consciência. Então, Guilherme Edeli, as palavras finais para encerrar esse programa. Edeli. Obrigada a todos por nos assistir. Embora no início a gente manteve uma dificuldade, mas estamos aqui, né? Faz parte, como diz a Firmina, e relembrando, né? Se nós queremos possuir uma pedra preciosa, a gente tem, né, um anel caríssimo, precioso, de diamantes. O que é preciso, né, para eu adquirir esse anel? Eu vou ter que ir juntando um dinheiro ao longo dos meus anos, né, para conseguir comprar esse anel de brilhante. E assim a gente pode dizer que a meditação é um brilhante que nós vamos conseguir lá na frente. E é preciso sadhana, né, meditar todos os dias. Se conseguir mais de uma vez por dia, melhor ainda, dizem os mestres. E é isso, eu só tenho a agradecer o seu convite, Firmina,
e essa nossa amizade, né, que já são de tantos anos, e uma amizade que começou dentro do yoga. Namastê. Por isso, yoga é união. Isso. Exatamente, Firmina. E nós agradecemos muito essa oportunidade de podermos falar a todos a respeito da Kriya Yoga. Que a Kriya Yoga, ela é passada de mestre para discípulo. Por isso que é importante nós termos um local de meditação, como aqui no espaço de Yoga Flor de Lótus se tornou esse local, exatamente para concentrar, né, para trazer às pessoas essa oportunidade de ter esse contato com a Kriya Yoga, que vem exatamente de um local onde a espiritualidade ela a espiritualidade flui, né? Que você conhece melhor do que eu. A Índia é uma referência, né, para Sim. todos nós como meditadores, porque essa sabedoria milenar que veio da Índia, que se espalhou para o mundo inteiro, não é por acaso, não é à toa, porque Sim. esses conhecimentos mais profundos que os mestres da Kriya Yoga trouxeram são conhecimentos não só para o físico, mas principalmente para a nossa alma, né? Sim. Eles são libertadores. Sim, Fernanda. Então, namastê para vocês. Namastê. Namastê. Que possam fazer Gratidão. novas Gratidão. lives. Gratidão.